Eu quase levei a minha família para um lugar que eu tenho certeza que não era pra gente ter ido ali. Era só um piquenique tranquilo embaixo de uma ponte, em uma viagem de família. Mas naquela noite eu voltei lá sozinho e eu vi que debaixo da ponte tinha umas coisas penduradas, dormindo, como uma espécie de morcegos gigantes. O meu nome é Alberto e eu tô começando a escrever isso aqui agradecendo a Deus por eu e a minha família estarmos todos bem. Mesmo que isso já tenha acontecido há mais de 15 anos. Foi no ano de 2006 e naquela época eu estava com 32 anos de idade. Eu tinha casado fazia cerca de 5 anos e a minha esposa e eu, a Jomara, já tínhamos 2 filhos. Os nossos filhos, eles estavam com 3 e 5 anos. Era um casal. Como a Jomara e eu sempre gostamos de natureza, em um belo final de semana de um feriado prolongado, a gente resolveu pegar os nossos filhos e ir para um lugar chamado Capitólio, no estado de Minas Gerais. Para quem não conhece, ali é um lugar que tem uma represa enorme que pega várias cidadezinhas ali e também tem muitas cachoeiras. A gente foi lá em uma sexta-feira e ficaríamos hospedados em uma pousadinha perto de Capitólio até na terça-feira de manhã. Nós aproveitamos bastante, só que no domingo nós acordamos ali na pousadinha que a gente tinha alugado e a Jomara e eu decidimos pegar as crianças e ir comprar algumas coisas para a gente fazer um piquenique em alguma área bonita perto das cachoeiras que a gente já tinha visitado. Nós compramos tudo no supermercado e começamos a pegar a estrada de terra, que fica ali a uns 15 quilômetros de Capitólio. A gente passou uma ponte de madeira e vimos que embaixo da ponte tinha um lugar perfeito. Era um lugar limpo, com umas gramas, e a gente ficaria tranquilos ali, sem nenhuma perturbação. Isso já devia ser umas 2 horas da tarde, quando a gente chegou lá. E quando a gente já estava com tudo pronto ali, aconteceu uma coisa bem estranha. Chegaram 2 homens que pareciam ser moradores locais. Eles estacionaram uma caminhonete velha em cima da ponte e desceram ali até onde a gente estava. Eles pareciam ser homens que lidam na roça, pois eles estavam com roupas parcialmente sujas e também usavam botinas e chapéu. Eles chegaram bem educados, nos cumprimentando e perguntaram quanto tempo que a gente ia ficar por ali. Aí eu disse que provavelmente até o final da tarde. Aí um deles já fez uma cara assim meio ruim e falou que aquela terra era dele e disse para eu não levar a mal, mas que ele não permitia fazer acampamento ali, piquenique ou qualquer outra coisa. Eu achei aquilo um absurdo, afinal eu não estava fazendo nenhum tipo de bagunça. Eu só estava ali com a minha esposa e os meus 2 filhos pequenos. Mas como eu sempre fui um cara assim tranquilo, que não gosta de confusão, eu rapidamente me levantei e disse que ele não precisava se preocupar, que já que era assim, a gente já estava indo embora. Então começamos a arrumar as coisas e nesse momento eles subiram de volta para a ponte e eu escutei o barulho da caminhonete deles ligando. Eles estavam indo embora. Só que quando a gente estava indo para o carro, eu notei uma coisa estranha. No teto da ponte, por debaixo dela, tinha uma espécie de ferro ali. Alguém pegou uma barra de ferro e pregou ele embaixo da ponte. Aí eu olhei para baixo e vi que tinha algumas fezes ali de algum animal estranho que eu não conhecia. Mas uma coisa eu sabia, não era fezes de vaca, cavalo, porco ou cachorro. Eu achei aquilo estranho, mas não liguei muito. Eu peguei a minha esposa, os meus filhos e fomos embora dali. Nós voltamos para a pousada.
Aí a gente já não ia mais animar a sair de novo e ficamos ali na pousada mesmo. Até porque lá tinha uma área de piscina, uma área gourmet. Então a minha esposa e os meus filhos, eles podiam ficar ali o resto do dia e eles ficariam até no começo da noite. Enquanto eu tava ali tranquilo, tomando uma cervejinha. Aí eu fui bebendo e vendo a minha esposa e os meus filhos ali na piscina e comecei a me lembrar daquela ponte e daquelas coisas que eu vi lá. E o detalhe é que a minha cerveja já estava acabando. Então eu precisaria ir até Capitólio, que estava a uns 3 quilômetros ali da pousada, para buscar mais cerveja. Aí eu falei para minha esposa me esperar ali, que eu só ia buscar mais cerveja e já estava voltando. Quando eu peguei a cerveja no supermercado, me deu uma loucura. Me deu uma baita vontade de voltar naquela ponte e ver se eu via alguma coisa lá naquele horário. Aquela barra de ferro e aquelas fezes não saíam da minha cabeça. E eu fui. Eu ia dar uma olhada rápida e voltaria para casa. Quando eu cheguei perto da ponte, eu tomei um susto. De longe, eu vi que a caminhonete daqueles homens que tinham expulsado a gente durante a tarde, ela estava ali novamente, em cima da ponte. Aí eu desliguei o carro, desliguei o farol e fiquei ali. Primeiro eu imaginei que tinha mais gente que estava lá embaixo da ponte e eles estavam ali expulsando mais pessoas. Só que passou uns 5 minutos e eu vi eles vindo lá debaixo da ponte. Aí eles entraram na caminhonete e foram embora. Guilherme, se eu tivesse sóbrio, eu não faria o que eu tinha feito. Mas eu desci do carro e continuei a pé até a ponte que estava ali mais ou menos uns 100 metros de mim. Na hora que eu desci e olhei lá embaixo da ponte, eu vi uma coisa que eu podia achar até que era a cerveja de Capitólio que estava fazendo eu enxergar aquilo. Tinha umas criaturas ali de mais ou menos 1,5 metros e elas estavam de cabeça para baixo, se apoiando na barra de ferro que tinha embaixo da ponte. E eu notei que elas estavam dormindo. Aquilo parecia ser morcegos gigantes. Eu sei lá o que era aquelas coisas, mas quando eu as vi, a única coisa que me veio na cabeça foi isso. Eu só sei que na hora que eu vi aquilo, eu comecei a subir de volta e voltei pro carro correndo. E eu voltei pra pousada em segurança. No outro dia, eu queria tirar aquilo a limpo. Eu voltei até lá novamente, só que dessa vez não tinha ninguém na ponte, nem mesmo a caminhonete. Aí eu parei o meu carro em cima da ponte e desci até lá. Quando eu desci, eu tive uma surpresa. As criaturas, elas já não estavam mais ali. Só que não foi só elas que tinham saído. A barra de ferro que ficava lá em cima também havia desaparecido. A sujeira das fezes que ficava no chão também já não tinha mais nada ali. Seja lá o que fosse aquelas coisas, eu acho que de alguma forma elas avisaram aqueles homens daquela caminhonete que eu tinha ido ali e tinha visto elas, pois eles resolveram tirar tudo e não deixar nenhum rastro. Só que eu não queria saber o que eram aquelas coisas e nem o que aqueles 2 homens tinham a ver com aquilo. Eu só queria ir embora dali e nunca mais voltar. Eu retornei à pousada e disse para minha esposa que naquele dia a gente só ia na represa, que não íamos visitar nenhuma cachoeira. Aí na terça de manhã a gente foi embora. Eu sou do interior de São Paulo e eu nunca mais voltei naquele lugar em Minas Gerais. Mas eu vou falar que até hoje esse lugar é frequentado por muita gente de todo lugar, mas eu nunca ouvi sequer um relato do que eu vi naquela noite, no ano de 2006. Esses foram os relatos de hoje.